uma palavra agora de renovo para você, tá? Que você tenha andado muito cansada, muito estressada. Então eu vou trazer agora a palavra de Deus para te fazer sentir renovada, tá? Quando as coisas parecem feias, a gente tem aqui, ó, primeira coisa, Atos, capítulo 12, versículo 5. Deixa eu botar aqui. Atos, capítulo 12, versículo 5. Ai, achei. Achei na sua Bíblia também. Vou esperar você achar. Achou? Então bora, então bora lá. Atos capítulo 12, versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nessa história, Tiago havia sido executado e Pedro havia sido preso pelo rei Herodes. Então olha como é que a história começa. Começa com uma situação difícil, né? Uma situação ruim, as coisas estão muito feias e a igreja ela começa a interceder por Pedro em oração para Pedro ser liberto, porque ele seria executado logo em seguida também. E aí o que acontece? Aqui a gente vai agora para versículo 11 e 12, que diz assim: E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ou seja, a oração deles foi ouvida e Deus enviou um anjo para libertar Pedro da prisão. Que saiu bem, saiu livre, saiu bem, liberto pela oração e a fé que eles tinham. Porque o Senhor é o nosso socorro bem presente em todos os momentos. Você vê que Pedro estava em um momento muito ruim, mas o Senhor foi o socorro dele e libertou ele da prisão, libertou ele da morte, porque ele ia ser executado nesse momento, né? E agora a gente vai para Atos 12, 23, que diz o seguinte: E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Ou seja, Herodes foi morto ainda no fim pelo anjo do Senhor. Então a história começa com Tiago sendo executado, Pedro sendo morto ou sendo preso para ser executado e Herodes, né, sendo o rei, né, tranquilo. Mas aí como é que a história termina? Pedro sendo liberto, ficando bem, encontrando com todos ali orando por ele, e Herodes que termina executado no fim, termina morto pelo anjo do Senhor. Deus virou a mesa para Pedro pela fé e a oração dos outros. Deus é o nosso socorro bem presente. Mesmo preso, Pedro, ele continuou adorando a Deus e a situação que parecia ruim foi revertida. Agora vamos para a próxima palavra. Agora a gente vai para Marcos 9, 23. Esperar você pegar a sua Bíblia e colocar em Marcos 9, 23.
Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Agora a gente vai para Marcos 9:23, que diz o seguinte: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nessa história aqui, um pai leva um filho que está possuído a Jesus. O menino não podia nem falar nem ouvir. E o tempo inteiro ele se jogava no fogo, se jogava na água para tentar destruir a própria vida, né? O espírito maligno ali, o demônio tentando destruir a vida do menino. E aí o pai leva a Jesus e Jesus tira o demônio do menino, né? Ele fala: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entre mais nele. O espírito vai embora. Mas antes disso ele pergunta se o pai do menino ele crê, ele tem fé, porque na fé tudo é possível. Da mesma forma que Pedro havia sido preso e seria executado, aqui a gente tinha um pai já sem esperanças, que já tinha tentado de tudo. Inclusive tem um episódio dessa passagem naqueles desenhos bíblicos e mostra isso. Os apóstolos eles tentam também curar antes, né? Eles tentam antes tirar o demônio do menino, não conseguem. Então o pai já estava cansado, frustrado, já tinha perdido as esperanças, já tinha perdido a fé. E ele fala: ajuda a minha incredulidade. O pai ele já tinha perdido todas as esperanças de que o filho dele seria liberto, seria curado. E aí Jesus vai lá e cura. Porque, como Jesus mesmo disse, não importa o tamanho da sua fé, mas onde a sua fé está firmada. E o pouco de fé que ele tinha, ele firmou em Deus. E o filho dele foi curado. Essa é a palavra dessa parte de Marcos 9:23. Então a gente sabe, né, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, mas às vezes a gente acaba se esquecendo, né? A gente lembra, às vezes fala: não vou me estressar com isso, tá tudo nas mãos de Deus. Mas às vezes a gente esquece, a gente sabe: não, tá tudo nas mãos de Deus, mas mesmo assim, poxa, sabe? Então a gente tem sempre que se lembrar que Deus está no controle de tudo e Ele é Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Ele que pode curar, Ele que pode libertar. Então é só entregar tudo nas mãos dele. Vai dar tudo certo. Agora a gente vai para Eclesiastes 13:11. Aqui a gente tem Eclesiastes 3:11, né? Vou esperar você achar aí na sua Bíblia. Achou já? Vamos lá, Eclesiastes 3:11. A gente tem: E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Calma que eu li errado ali, eu li o 2:11 e é o 3:11. 3:11 diz o seguinte: eu dei uma pausa aqui para olhar de novo porque eu tinha errado. É o 3:11, diz o seguinte: Tu fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, nessa palavra aqui, Salomão está dizendo que do princípio ao fim, Deus fez tudo, colocou até a vontade que nós temos em nossos corações, porque Ele nos conhece desde antes de sermos formados no ventre de nossas mães. Então, Deus não nos dá um fardo mais pesado do que aguentamos carregar. Deus não nos coloca numa guerra que não podemos vencer, até porque as batalhas é Ele que luta por nós. Então, Ele fez tudo em seu tempo.
da forma perfeita, porque Ele é perfeito. E Ele está no controle de tudo. E colocou em nossos corações os desejos que temos, e mesmo assim não somos capazes de entender as coisas que Deus fez, as coisas que Deus faz. Nós ainda nos esquecemos, nós ainda não compreendemos, não entendemos. Muitas vezes nós somos ingratos, muitas vezes nós questionamos, sabe? Todo mundo faz isso, todo mundo. E é isso, a gente não consegue entender, sabe? Por isso que a gente tem sempre que estar firme na palavra, na fé, no caminho de Deus, para sempre se lembrar disso. Porque aqueles que buscam o Senhor os encontram, né? Então a gente tem sempre que buscar o Senhor, para Ele sempre trazer para a gente o renovo, consolo, conforto, porque Ele nos fez, né? Ele sabe exatamente tudo que a gente precisa, o que a gente não precisa, o que a gente quer, mas o que a gente realmente precisa. Então, Ele está sempre no controle. A gente tem aqui em Salmo 121. Deixa eu achar aqui, Salmo 121. Salmo 121. Que diz o seguinte: Levanto os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não tosquenejará. Tosquenejará é dormir. Ele não dorme, ele não descansa. Então ele está sempre vigilante, né? O Senhor, Ele é o nosso socorro vem dele. E Ele não vacila, Ele não erra, Ele não descansa, Ele não dorme, Ele não se cansa e Ele está sempre alerta. Então o Senhor, Ele nos guarda todo o tempo. Tudo que acontece foi tudo feito por Ele, pensado por Ele, para o nosso bem e para a sua glória, né? Agora vamos para a próxima palavra. Agora a gente está aqui em 1 Samuel 13:14. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque mesmo o nosso sofrimento, o nosso cansaço, o nosso desânimo, tudo isso ainda foi planejado por Deus. Sim, e a gente vê isso em... A gente vai ver isso agora, na verdade, né? Aqui, 1 Samuel 13:14, tem o seguinte: Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ou seja, Deus, ele já tinha escolhido Davi, que seria o homem segundo o seu coração. E por que Davi seria o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele confiava no Senhor acima de tudo. Então a gente vê que Davi ele sofre muitas aflições, perseguições, sendo que ele era o rei escolhido por Deus, e ainda assim ele sofreu muitas aflições, muito sofrimento, e ainda assim ele confiava muito em Deus, ele não se deixava bater, ele seguia em frente. Então, por quê? Porque ele sabia que Deus está no controle de tudo, sabe? Ele sabia que Deus estava à frente de tudo, que Deus estava cuidando dele em todo momento. E a confiança de Davi em Deus foi o que, né, foi uma das coisas que fez Deus escolher ele como rei, porque ele era um homem segundo seu coração, né, com muito amor, muito temor. E por mais que ele errasse, que ele pecasse, que ele caísse, ele sempre estava lá se quebrantando, pedindo perdão, seguindo em frente, sem olhar para trás, né? Que a palavra do Senhor também manda que a gente não olhe para trás, só siga em frente, pois Deus sempre faz algo novo todos os dias. E
a gente tem que sempre confiar em Deus, né? Por mais que a gente esteja sofrendo, que a gente esteja triste, que a gente passe por aflições, porque a palavra do Senhor também diz que no mundo tereis aflições, né? Mas a gente... Mas vai chegar uma palavra também sobre isso. Calma que a gente chega lá. Eu vou chegar lá. Calma, calma. Agora a gente vai para Romanos. Então, a gente vai agora para Romanos 8, 28. Eu esqueci de deixar o tempo para achar a de Samuel, mas agora eu vou deixar de Romanos. Acha aí, Romanos 8, 28. Vamos lá. Romanos 8, 28. Diz o seguinte: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os... Calma aí que tem uma palavra aqui que eu me atrapalhei. Porque os dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o seu primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, tudo que a gente passa é Deus nos moldando nossa personalidade, moldando nossa mente, moldando nossa forma de agir, nossa forma de falar, moldando nosso caráter também muitas vezes, para que a gente seja mais parecido a Cristo. Ele quer, a palavra do Senhor diz aqui em Romanos 29, que ele nos conheceu antes e nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, né? Então, assim como Jesus foi, assim como Jesus carregou a sua cruz, assim como Jesus sofreu, mas assim como Jesus também venceu o mundo, Deus nos faz para sermos como Cristo, né? O Pai nos faz para sermos como Cristo, para que sejamos, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, então até isso comprova, né, que eu falei, isso fortalece o que eu falei de que até as aflições que a gente passa são todas planejadas já pelo Senhor. As batalhas que a gente vive, os desertos, as masmorras, as cavernas, as masmorras, tudo que a gente passa, tudo planejado por Deus para nos fortalecer, nos mudar, nos tornar mais semelhantes a Cristo, nos aproximar mais dele, nos fortalecer, porque no mundo tereis aflições, né? Mas nós sempre temos Deus, que é nosso refúgio, nossa fortaleza. E a palavra dele também diz aqui em Mateus 11, 28, o seguinte. Deixa eu achar aqui Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. 11, 28. Acha aí Mateus 11, 28. Em Mateus 11, 28, a gente tem o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí a gente tem no 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, ele não só nos prepara e nos coloca em provações, mas ele fala, ó, conte comigo. Se você está cansado, se essa provação está te deixando cansado, se esse deserto que você está passando está te deixando exausto, está te deixando aflito, oprimido, entrega a mim, vem a mim, que eu te dou descanso.
Vem a mim que eu te fortaleço. O meu fardo ele é leve, o meu jugo é suave. Vem a mim que eu cuido de você. Então Deus, ele é quem está no controle de nossas vidas. E essa coisa que eu estou fazendo, né, é justamente para ressaltar isso sem parar. Que Deus é quem está no controle de nossas vidas. Deus é quem sabe de todas as coisas. E mesmo a gente sabendo disso, muitas vezes a gente se desespera, a gente se aflige, a gente se preocupa porque a gente esquece, sabe? Às vezes a gente esquece, às vezes a gente sabe, mas a gente, sabe, fica naquilo de, sabe? Tá, ele tá no controle, mas o que eu faço? Só esqueço isso que tá acontecendo? Só, sabe, não me importo? Sabe? Não necessariamente, tipo, sabe, deixar de se importar com tudo, mas não deixar que isso tire a sua paz e te consuma. Então tire a sua paz de espírito também. A gente sabe que o inimigo ele está ao nosso derredor. A palavra do Senhor diz que o Satanás ele está ao nosso derredor e que ele ruge como um leão. Então ele espera só um brechinho ali para atacar. Ele vê você, por exemplo, a gente, né, nós seres humanos, temos um costume de reclamar muito. Temos o costume também de procrastinar muito. E quando ele vê uma brecha dessa, aí ele já coloca mais coisa para uma coisa puxar a outra e você se vê derrotado e abatido e se esquecer de que Deus é contigo, de que o Espírito Santo de Deus te cerca, te renova, te fortalece. Se esquece de que o Senhor, ele não te abandona. Aqui a gente tem em Romanos 38 e 39 também uma passagem que eu vou chegar lá. Mas a gente se esquece disso por conta, né, das aflições, por conta das frustrações. E é bom a gente ler a palavra do Senhor, a gente ouvir a palavra do Senhor para se lembrar de novo que Deus é conosco, que Deus está sempre atento em nós, que Ele está sempre cuidando de nós, Ele desce sempre com livramento, com cura, com libertação, porque por amor de nós, né? Por amor às nossas vidas, por amor a nós que somos filhos deles, né? Ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer por nós, para que nós fôssemos salvos, né? Por amor, por misericórdia. Então não é que a gente merece, não é que a gente sabe, ai, Deus se agradou tanto do meu louvor que vai me abençoar. Não, Ele vai me abençoar porque Ele é misericordioso, porque Ele me ama, sabe? Então, se eu cair, Ele me levanta. Se eu falhar, Ele me consola. Então Deus Ele é perfeito, Ele está sempre no controle de tudo. A gente só tem que entregar tudo e confiar que Ele está trabalhando, ter fé que Ele está agindo para mudar tudo e que a providência vai vir no tempo perfeito dele, como a gente viu em Eclesiastes. Ele fez tudo no seu tempo perfeito e colocou o desejo no nosso coração, né? O desejo das coisas, dos nossos sonhos, muitas das coisas que a gente sonha, que a gente deseja, também foi ele que colocou no nosso coração. Principalmente o desejo de se aproximar mais dele, né? É algo que a gente faz, né? A gente tem que trabalhar sempre. E é isso, a gente tem que confiar no Senhor. Agora vamos para Coríntios 4:17. Pausar aqui, quando eu achar eu volto. Aqui, 2 Coríntios 4:17. Vou deixar você encontrar. Encontra aí. 2 Coríntios 4:17. Encontrou?
2 Coríntios 4,17 diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O sofrimento e tribulação que a gente sofre aqui no mundo, as aflições que a gente sofre aqui no mundo, tristezas, frustrações, eles nunca parecem pequenos, né? Sempre parecem grandes e sempre, muitas vezes, parece que não vão ter fim. Parece que isso nunca vai acabar, mas acaba. Parece que eles duram mais do que os momentos bons também. E eu acho não, né? Eu tenho muita certeza que quando a gente estiver no céu, quando a gente estiver na presença do Senhor, a gente vai olhar para isso de uma forma diferente. A gente vai ter uma perspectiva diferente. A gente vai olhar do céu para as nossas tribulações e vai falar, olha, era tudo tão pequeno mesmo. Deus estava realmente sempre cuidando de nós. Olha só quanta coisa podia ter acontecido. Olha só como ele cuidou da gente em tantos momentos, mesmo quando a gente achou que ele não estava lá, ele estava. E a situação que era ruim podia ter sido tão pior, mas não foi, porque Deus ele trabalhou para o fardo que a gente carregava ser mais leve, a ponto da gente aguentar, por mais sofrido que fosse. E agora a gente venceu, a gente está aqui na presença dele, olha só que maravilha. Uau! E a gente olha para essas coisas agora sim, mas nem sempre são. E a palavra do Senhor diz que tudo que a gente passa aqui, né, as nossas tristezas, tribulações, as nossas tribulações, ela nos produz um peso eterno de glória muito excelente. De glória para Deus, né? Bum, 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 bum. É tudo para a glória de Deus, para nós darmos graças a Deus, porque Ele nos sustenta, porque Ele nos fortalece, Ele nos dá sabedoria, Ele nos abençoa incontavelmente todos os dias, nos dá livramentos incontáveis todos os dias, está sempre conosco, nos acompanhando de todos os modos, de todas as formas. E por mais que a tribulação ela nos aperte, o Senhor está sempre lá com a gente. E aí Ele vai lá e nos solta, nos dá respiro, nos dá alívio, nos ajuda. Então sempre confiamos no Senhor, sempre louvamos e adoramos a Deus, sempre oramos a Deus, porque Ele é sempre o nosso socorro bem presente, na angústia, na tristeza, em qualquer momento que nos sentimos fracos, incapazes, o Senhor é sempre aquele que nos fortalece, nosso refúgio, nossa fortaleza. Agora vamos para a próxima palavra, é 1 Pedro 4,13. Então, 1 Pedro 4,13. Vou dar um tempinho aí para você achar. E tudo. Primeira Pedro 4,13 diz o seguinte: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos regozijeis e alegreis. O Senhor nos diz o quê? O que Jesus nos diz quando está aqui na terra? Negai-vos a si mesmo, tomai tua cruz e segui o meu caminho, né? Então a gente tem que carregar a nossa cruz. O sofrimento que a gente sofre é o sofrimento de Cristo também. Nós participamos das aflições de Cristo. Vencemos o mundo junto com Cristo. Na verdade, Cristo já venceu o mundo para nós. E nós, nascidos em Cristo, já nascemos vencidos com o mundo vencido. Né? Já nascemos vencendo o mundo. Então nós participamos das aflições de Jesus, das aflições de Cristo, para nos alegrarmos na sua glória. Carregamos a nossa cruz junto a Ele, para podermos seguir o mesmo caminho que Ele, né? Como Ele mesmo diz. Para podermos ir com Ele, temos que negarmos a nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguir o seu caminho. E aí vamos nos encontrar com Ele e vamos nos regozijar e nos alegrar em sua glória, porque participamos do seu sofrimento.
Então, tudo que a gente passa de ruim, todo sofrimento que a gente tem, toda aflição, toda tristeza, tudo isso é para a glória de Deus. E Deus nos honra por, é, por suportarmos isso, por persistirmos na presença dele, por mais que as tribulações tentem nos afastar dele, tentem nos fazer nos desviar do caminho. E nós permanecemos firmes e Deus nos honra por tudo isso, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Ele nos cobre com a sua graça, nos cobre de bênçãos, de livramentos, de cura, de salvação, porque Ele é muito bom, a bondade dele é gigantesca e a vontade dele é muito boa, a vontade boa, perfeita e agradável. E Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. E Ele cuida de nós a todo momento, mesmo no sofrimento. Até porque o deserto que a gente passa, Ele que preparou para nós, né? Nos fortalecer, nos moldar. Porque, como Ele mesmo diz, somos um vaso e Ele é o oleiro. Então, caso algo não saia como Ele quer, Ele molda e começa de novo. Para Ele não tem problema. Então, no fim, que eu entendo que Ele quis dizer com isso é que no fim não importa o quanto a gente falhe, Ele sempre vai nos levantar de novo e sempre vai nos moldar. No fim, nós sempre vamos ser o que Ele quer que a gente seja, porque por mais que a gente caia, por mais que a gente falhe, Ele sempre vai estar lá com a gente. Se a gente recorrer a Ele, buscar Ele, sempre vamos encontrá-lo, Ele sempre vai recorrer, Ele sempre vai nos ajudar e nos levantar e nos moldar e nos fortalecer para todas as atribulações que vierem em nossas vidas. Vamos agora para Romanos 8:37. Na verdade, eu pulei, eu acho, Romanos 38 e 39, né? Romanos 38 e 39. Romanos 37, 38 e 39. Vamos lá. Aqui estamos nós em Romanos 8, 37, 38 e 39. A parte 37, né? Eu quero falar ainda sobre aquilo que eu estava falando de sermos vencedores em Cristo, né? Porque Cristo venceu o mundo para nós nascidos em Cristo, já somos vencedores também. O mundo já está vencido para nós, então, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, a tribulação ou sofrimento, frustração, fracasso, qualquer coisa que o mundo venha tentar para nos derrubar, para nos fazer, sabe, perecer, para nos fazer desistir. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então não importa o que o mundo faça, que tipo de coisa aconteça, de que maneira eles tentam nos derrubar, o mundo vai tentar nos derrubar. Em tudo isso somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque Jesus já venceu todas essas atribulações para nós e agora Ele nos ajuda também a vencer. E é Ele quem batalha por nós, é Ele quem luta por nós. Nossa batalha nós não usamos espadas ou escudo, porque quem luta por nós é Deus. Ele vai na frente, Ele limpa o caminho, Ele prepara a estrada, prepara tudo para quando a gente passar qualquer aflição, qualquer pedra em nosso caminho, não nos derrube. E Ele sempre vai estar lá com a gente para nos fortalecer e nos levantar. O 38 e 39 mostra como Deus está sempre conosco e sempre trabalha para o nosso bem, né? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus está sempre conosco e nada pode nos separar dele. A gente pode se afastar dele, mas ele não se afasta de nós. Então
Ele está sempre conosco, né? Ele pagou um alto preço pela nossa vida, porque Ele morreu por nós, deu seu sangue por nós, morreu na cruz, né? Morte de cruz pelas nossas vidas. Então, nada vai nos afastar do amor dele, nada vai nos afastar desse amor que cuida de nós, que nos consola, que nos conforta. Por pior que esteja a situação, a gente ouve um louvor, a gente lê a palavra e a gente se sente fortalecido e renovado, porque o Senhor, Ele vem e nos cobre, nos abraça, o Teu Santo Espírito, Ele se faz presente ao nosso redor, nos fortalecendo, nos dando muita energia, nos dando muita felicidade, muita alegria, porque a nossa alegria está em Deus, a nossa felicidade está em Deus. Então, o Senhor sempre vai nos ajudar, sempre vai trabalhar para o nosso bem, por amor de nós. Agora vamos para a última palavra, que é 1 João 5, 4. Dá um tempinho aí para você encontrar também. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu. Achou aí? João, capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, nós nascidos, como eu falei antes, né? Como eu falei antes, o mundo já está vencido. Para nós é mais fácil ainda vencer as atribulações, porque nós temos Deus ao nosso lado, nós temos Jesus ao nosso lado, que morreu por nós e venceu o mundo por nós e para nós, né? Através da nossa fé, nós vencemos tudo. E como eu falei lá em Marcos, né? A fé, Jesus diz que para quem crê tudo é possível, porque a fé ela move montanhas, né? E não é o tamanho da sua fé, mas em quem a sua fé está. Então sua fé está em Deus, firmada em Deus, fortalecida em Deus. Tudo é possível e não importa a tribulação, não importa o que vier, você vai sair vencedor, você vai sair vencedora, porque Deus é contigo e Deus pode fazer tudo, agindo Ele, quem impedirá, né? Então essa é a palavra que eu trouxe hoje, que eu preparei, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. O seu Espírito Santo, Ele se faz presente quando nos sentimos fracos, quando nos sentimos cansados, e Ele nos dá renovo. Então entregamos tudo a Deus, entregamos tudo nas mãos de Deus, e Ele cuida de nós, tá bom? Eu te amo muito. Preparei isso aqui para você. Geralmente o que eu faço são textinhos, né? Tal, te falando, não se preocupa e tal, mas esse aqui é um tipo diferente de cuidado que eu decidi ter hoje. É um cuidado mais especial, porque escrever texto é muito fácil, né? Eu sempre faço texto e te digo o quanto te amo, e o quanto cuido de ti, o quanto eu quero cuidar mais de ti. Só que isso aqui é uma forma prática de cuidado. É falar da palavra do Senhor para ti, fazer devocionais junto contigo, orar junto contigo e trazer palavra, né? Palavra de renovo, palavra de consolo, palavra de Deus, né? Para ti é um cuidado maior. E eu espero que você tenha gostado. Espero que eu não tenha falado bobagem. Provavelmente eu devo ter falado. Espero que não. E espero que você tenha gostado muito, tá? Espero que tenha te servido, que tenha te feito sentir renovada. Que esse cansaço Deus tome e te traga energia e renovo e muita felicidade, muita alegria. Ele te ama muito. Eu também te amo muito.
Quero muito te ver bem, me importo muito contigo. Quero muito te ver bem, me importo muito contigo. E com o que você sente, o que você passa, me preocupo muito. E te amo demais. E tô morrendo de saudade. E essa é a palavra que eu trouxe pra ti hoje. Espero que você tenha gostado, tá? Eu fiz com muito carinho, preparei ela com muito carinho. Espero que tenha te feito sentir um pouco melhor e te trazido um renovo e fortalecido a tua fé, né? Não que não seja forte, mas sempre precisamos fortalecer mais, né? A fé é algo que a gente precisa fortalecer todos os dias. E espero que você tenha gostado, tá bom? Perdoa os meus erros e falhas e se eu falei alguma coisa errada aqui, ah, perdão. Fiz tudo com carinho, muito amor e com a melhor das intenções, tá? Te amo muito. Beijo.